Light Novel em áudio Against the Gods, Contra os Deuses, Capítulo 14. A Carta da Seita Xiao. Era de manhã. O sol mal havia começado a clarear quando o líder do clã Xiao, Xiao Yunhai, foi acordado de seu sono profundo pela batida urgente em sua porta. Líder do clã, você está acordado? Xiao Yunhai abriu seus olhos, olhou para a fraca luz do dia e então perguntou com uma franzida na testa. Tão cedo de manhã, o que aconteceu? Isso é Xiao, a seita Xiao. Uma carta da seita Xiao. Do outro lado da porta veio uma voz excitada e trêmula. O quê? A seita Xiao? O líder do clã Xiao, uma das pessoas mais poderosas da cidade Nuvem Flutuante, pulou de sua cama como se sua bunda tivesse sido espetada por uma adaga. Ele vestiu as primeiras roupas que encontrou e, sem se importar de pentear seu cabelo, abriu a porta rapidamente, puxando o discípulo que estava do lado de fora. Ele berrou com os olhos agressivos. Você disse seita Xiao? A seita Xiao? Sim, definitivamente é a seita Xiao. Aquele discípulo do clã Xiao engoliu seco, concordou com toda a sua força. E então apresentou a carta em sua mão para o Xiao Yunhai. Essa carta tinha um selo de águia da seita Xiao. No Império Vento Azul, ninguém ousaria falsificar a insígnia da seita Xiao. Logo que viu o selo da águia azul na carta, o corpo inteiro de Xiao Yunhai tremeu. Ele violentamente pegou a carta e então chacoalhou agressivamente suas mãos. Rápido, mas cuidadosamente, rompeu o selo e revelou o conteúdo da carta. Embora o nome da seita Xiao tinha apenas uma palavra de diferença comparada com seu clã Xiao, aquela palavra era como a diferença entre as nuvens e o lodo. O clã Xiao era contado como o líder da cidade Nuvem Flutuante, mas no continente Céu Profundo, como um todo, era simplesmente uma existência desconhecida. Entretanto, a seita Xiao é uma das 4 seitas mais poderosas do Império Vento Azul. Ela tem o mesmo nível de prestígio que a Vila da Espada Sagrada, Nuvem Congelada de Asgard e o Portão dos Céus Ardentes. Eles eram existência que o clã Xiao nem esperava em alcançar. Para colocar melhor em outras palavras, um servo inútil da seita Xiao não iria nem achar necessário ter de respeitar o líder do clã Xiao. Entretanto, havia uma conexão entre o clã Xiao e a seita Xiao. Era porque a pessoa que tinha fundado o clã Xiao da cidade Nuvem Flutuante há 160 anos atrás, Xiao Bieli, era uma pessoa vinda da seita Xiao. Para ser mais preciso, ele era um discípulo abandonado e, como os rumores diziam, o filho de um dos elders da seita Xiao daquele tempo. Entretanto, Xiao Bieli era o resultado do elder ter estrupado uma das garotas serventes da seita Xiao enquanto estava bêbado. Desde sua infância, sua aparência era normal e seu talento era baixo. Além disso, ele atraiu um grande número de fofocas, causando um grande descontentamento no elder. Assim que atingiu sua idade adulta, sua profunda força era a mais baixa entre todos os seus colegas. Para o deixar permanecer na seita Xiao, iria apenas causar mais humilhação para o elder. Então ele encontrou uma oportunidade de mandá-lo para fora, para um lugar que era como um pedaço de merda, a parte rural da cidade Nuvem Flutuante, e o ajudou a estabelecer o clã Xiao. Daí em diante, ele não prestou mais atenção em Xiao Bieli e cortou todos os contatos entre eles e a seita Xiao. Mas Xiao Bieli, apesar de tudo, tinha nascido na orgulhosa seita Xiao. Ele passou toda a sua vida dolorosamente cultivando sua profunda força, esperando um dia ganhar o reconhecimento e aprovação do Elder e retornar para a seita Xiao. Depois que ele morreu, esse desejo foi passado de geração a geração do clã Xiao, e se tornou o maior objetivo de todas as gerações do clã Xiao. Especialmente entre cada geração de líderes do clã, todos, sem exceção, esperavam que eles poderiam contar com a pequena ligação sanguínea entre eles para estabelecer uma relação, não importa o quão frágil, com a seita Xiao. Mas depois de todos esses anos, o clã Xiao nunca produziu uma pessoa que poderia conquistar esse desejo. Falar da seita Xiao para eles era como se fosse um palácio celestial, algo que eles não poderiam esperar em alcançar. Entretanto, hoje a seita Xiao tinha tomado a iniciativa e enviado uma carta. Isso não poderia falhar em deixar Xiao Yunhai histérico de alegria.
O excitamento estava fazendo ele pensar que aquilo era um sonho. Depois de ler o conteúdo da carta, palavra por palavra, o rosto de Xiao Yunhai estava completamente vermelho, sua respiração desordenada. Ele apontou um dedo tremendo para fora e gritou dizendo: Rápido! Rápido, informe os Elders para se reunir imediatamente no salão principal. Diga que precisamos discutir uma grande notícia que diz respeito ao futuro do clã Xiao. Vá rápido! Sim, o discípulo do clã Xiao respondeu imediatamente e correu em pânico. Xiao She abriu a porta cuidadosamente com um cobertor vermelho em sua mão, apenas para descobrir a Xia Qingwei já estava sentada na cama acordada e vestida. Seus lindos olhos, que eram tão calmos como a água, assistiam ele entrar no quarto sem a menor ondulação. Xiao She imediatamente atirou o cobertor em cima da mesa. Com o rosto vermelho e o coração tranquilo, ele calmamente perguntou: Esposa, você está acordada tão cedo? Você dormiu bem essa noite? Você não vai me dizer primeiro onde você foi ontem à noite? Xia Qingwei perguntou. Seus lindos olhos se contraíram levemente. Não preciso. Xiao She esticou seu corpo e então começou a pentear seu cabelo em frente ao espelho. Porque eu sei que você definitivamente não está interessada. Embora ele tinha dormido na parte de trás da montanha com Shaolins, quando ele acordou, seu humor estava inesperadamente bom. Depois que ele arrumou suas roupas e seu cabelo levemente, retornando para a imagem do garoto bonito, Xiao She se levantou para sair e disse: Vamos? Já é manhã do primeiro dia. Nós temos que prestar os nossos respeitos para o avô. Você não irá recusar isso, certo? Xia Qingwei se levantou sem dizer uma palavra e andou para fora do quarto na frente dele. Xiao She balançou seus ombros e rapidamente a seguiu para fora. Xiao Lie acordava bem cedo todos os dias, e hoje não era exceção. Assim que entrou no quintal de Xiao Lie, a primeira coisa que eles viram foi ele regando suas flores e plantas. Assim que ele viu Xiao She e Xia Qingwei entrarem, ele sorriu gentilmente. Vocês vieram. Sob o olhar atento de Xiao Lie, Xiao She rapidamente segurou a pequena mão de Xia Qingwei. A mão de Xia Qingwei era macia e delicada, e ainda era agradável de se tocar, talvez por causa que ela tinha treinado as artes secretas da nuvem congelada de Asgard. O corpo inteiro de Xia Qingwei endureceu. Bem na hora que ela ia puxar sua mão e se livrar de Xiao She, ela percebeu o olhar de Xiao Lie, e não teve escolha mas tolerar aquilo silenciosamente. Ela deixou Xiao She andar até Xiao Lie com ela, de mãos dadas. Seu pai sempre foi muito respeitoso com Xiao Lie, e ela não era diferente. Em frente apenas de Xiao She, ela podia não mostrar o mínimo de afeição por ele, mas se ela fosse tirar sua mão da mão de Xiao She na frente de Xiao Lie, então ela podia imaginar o quanto feio o rosto dele ficaria. Esse canalha desprezível. Avô, você está acordado tão cedo hoje novamente? Xiao She liderou Xia Qingwei e naturalmente cumprimentou Xiao Lie com cortesia de um júnior. Qingwei presta seu respeito para o avô. Qingwei reverenciou suavemente com uma sua postura digna e gentil. O fato que era a primeira vez dela andando de mãos dadas e sendo usada com métodos tão dissimulados, isso a deixou ambos com raiva e sem palavras. Se não fosse pelo fato de sua profunda força ser detectada por este velho homem no ápice do domínio profundo espiritual, ela definitivamente iria ter usado as artes secretas da nuvem congelada de Asgard para congelar Xiao She até que ele chorasse. Haha, vocês dois também acordaram bem cedo. Vendo que Xiao She e Xia Qingwei pareciam íntimos, o rosto de Xiao Lie revelou uma expressão de comemoração. Xia Qingwei, mesmo que a idade de 16 anos seja um pouco cedo para se casar, isso também deixa parte de meu coração tranquilo. Qingwei, você já deve saber sobre a condição de Xia. Falando francamente, esse casamento honestamente não foi justo com você. Mas sua família não poupou esforços para fazê-lo acontecer. Agora mesmo, meu maior desejo é de ver vocês dois viverem pacificamente suas vidas. Xia Qingwei não conseguiu responder antes que Xiao She apressadamente dissesse: Avô, não diga isso. Eu, Xiao She, sou seu neto. Não existe uma mulher nesse mundo que eu não seja qualificado para me casar. Onde nos enganamos ela? Depois de se juntar à nossa família, é claro que ela viria prestar seus respeitos para o avô, e então atenciosamente cuidar de mim enquanto os dias passam.
Se ela não fizer isso direito, então eu irei me divorciar e encontrar uma esposa melhor. Você não concorda, Kingway, minha esposa? Se não fosse pelo fato que Xiao Lier estava bem na sua frente, Xia Kingway definitivamente teria congelado a boca de Xiao She para sempre com o sopro de suas artes secretas da nuvem congelada de Asgard. Xiao Lier explodiu em gargalhadas, balançando sua cabeça sem esperança. Ele olhou para Xiao She com um olhar acariciador. Oh, você, Kingway, acabou de se juntar à família e você já está zombando com ela dessa maneira? Kingway, não dê ouvidos a essas coisas sem sentido. Char, esse pirralho, nunca teve uma boca honesta desde quando era pequeno. Vocês dois não devem ter comido ainda tão cedo, certo? Sabendo que vocês viriam, o velho Hong já pediu para mandarem um café da manhã. Venham, vamos comer juntos. Sim, avô, está certo. Devemos chamar a tia também? Ela sempre gostou de dormir desde que era pequena. Já que é tão cedo, não vamos incomodá-la. A mesa dentro da casa estava realmente preparada com 3 porções de café da manhã. Xiao She não tinha soltado da mão de Xia Qingwei, que estava se esforçando bastante para parecer natural, para se sentar assim, ombro a ombro do mesmo lado da mesa que Xiao She. Xiao Lier pegou o assento do lado oposto ao deles. Ele tinha acabado de se sentar quando o som de passos apressados vieram do lado de fora, acompanhado por uma voz rude. Quinto Elder! O Quinto Elder está aqui? O que é isso? Xiao Lier se levantou e levemente franziu suas sobrancelhas. Clã, ordem do líder do clã. Todos os Elders devem ir imediatamente ao salão principal para discutir uma notícia que diz respeito ao futuro do clã Xiao. Você deve ir imediatamente. Xiao Lier pegou o casaco entregue a ele por Xiao Hong e então disse para Xiao She e Xia Qingwei. Parece que é uma emergência. Vocês dois comam primeiro. Não precisam esperar por mim. Não havia nenhuma outra vez na memória de Xiao Lier onde um assunto urgente veio tão cedo na manhã. Ele vestiu seu casaco e então saiu rapidamente. Xiao Lier tinha acabado de sair, mas a mão esquerda de Xiao She soltou a de Xia Qingwei tão rápido quanto um raio. O seu corpo também saltou para trás como um osh, enquanto suas sobrancelhas se ergueram levemente. Ele disse com uma expressão cinza. Qingwei, minha esposa, você é muito inteligente, então você definitivamente deve entender que a razão pela qual eu segurei sua mão foi para dar ao meu avô um pouco de tranquilidade. Eu definitivamente não tenho nenhuma outra intenção. Mesmo que eu não tivesse sua aprovação com antecedência, você não iria tirar a sua mão por causa da raiva, certo? A expressão de Xia Qingwei realmente tinha se tornado fria. Ela disse friamente. Se você ousar a tocar meu corpo novamente, então eu não serei mais educada. Ei, você não iria tão longe, certo? Xiao She assistiu ela com seus olhos estreitos e com um olhar deprimido em seu rosto. Eu apenas segurei sua mão e você já ficou tão brava? Nós somos um casal. Mesmo que tenha apenas se casado comigo para pagar uma dívida de gratidão, nós ainda assim continuamos marido e mulher. Desde que somos casados, é normal para mim tocar em qualquer lugar, sem mencionar a mão. Não, melhor que isso. Isso é como supostamente deveria ser. Você se casou comigo há menos de um dia e ainda tem sido sempre fria e indiferente. Você nem mesmo me deixou dormir na mesma cama na noite de núpcias. Agora até segurar sua mão te deixa brava? Como esse tipo de esposa que eu me casei? Isso é praticamente pior do que ter uma imperadora como esposa. O temperamento de Xiao She estava dando mais e mais um sentimento de não ter mais esperança em Xia Qingwei. A primeira vez que ela o viu, ela sentiu que ele era frio e orgulhoso. Gradualmente, ela também sentiu que sua disposição não era normal, e até tinha um toque de mistério. Muitas vezes, ele a transmitiu um sentimento que ele não tinha apenas 16 anos, mas ao invés disso, era um homem adulto com muitos anos de experiência, salvo pela sua natureza boçal. Queria se revelar sempre que ele não fosse cuidadoso. E agora, ainda que ele tivesse descaradamente a violado, ele continuava a atuar como se ele não tivesse feito nada de errado. Ao invés disso, como um pirralho, ele reclamou com a maior cara de pau, firmemente fazendo ela passar da vítima para a vilã. Por um momento, ela ficou pasma e não sabia se deveria rir ou chorar. Até mesmo uma grande quantidade da raiva em seu peito tinha desaparecido. Esqueça isso.
Vamos nos sentar e comer, Tia Kingway disse sem forças. Em outras palavras, minha esposa Kingway não está mais brava. É uma esposa obediente. Venha, vamos comer bastante. Xiaoxie se inclinou na mesa e então se sentou novamente ao lado de Tia Kingway, passando um bolo de fava verde em seu prato para ela. Tia Kingway começou a suspeitar que o pedido que ela tinha feito para sua mestre de ficar ao lado dele por um mês eram ambos uma decisão errada e perigosa. Fim do capítulo 14.